Então, é o seguinte, boa tarde a todos, né? A gente vai começar mais uma palestra do ciclo de palestras do IF3 local da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara. E hoje, em função da semana que é a semana de comemoração dos 100 anos de Paulo Freire, o professor Adriano me fez uma proposta, então a ideia é totalmente dele e os direitos autorais são dele, de a gente fazer uma homenagem a Paulo Freire. Quando ele me falou isso, eu achei uma ideia excelente e com as ferramentas que uma pobre farmacêutica tem, eu não sou do Instituto de Artes, e quando eu vejo o PEL aqui, que é do Instituto de Artes, e ver os meus vídeos, eu tenho vergonha, mas é uma coisa singela de uma farmacêutica que usa plataformas pagas para fazer algo que é um vídeo muito simples, mas que é para comemorar os 100 anos do Paulo Freire, que é tão importante, né, como um educador de referência aí no Brasil, tá bom? Então, eu vou fazer a apresentação do vídeo. Todo mundo está vendo? Porque eu começo a apresentar, eu não vejo. Sim, Cris. Então, eu vou voltar, porque ele está num ponto que ele não deveria estar. Então, desculpe. Nossa, sai da sala. Então, essa era a nossa homenagem, muito curta, mas que é, para nós, bem representativa para quem ama ser docente, né? E o Paulo Freire nos inspirou e sempre nos inspira a ser bons docentes. Então, muito obrigada. Na sequência, então, eu vou fazer a apresentação da palestrante de hoje, né? Que é a professora Wanda Terezinha Pacheco dos Santos. Ela é graduanda em Geografia, mestre e doutora em Educação pela Unicamp e pós-doutora pela IG, eu acho que é Instituto de Geografia, né, professora? Da Unicamp, em Geociências aplicadas ao ensino. Ela é professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste do campus de Irati, do Paraná. Ela trabalha na pós-graduação e ministra a disciplina Prática Docente no Ensino Superior para mestrandos e doutorandos de todas as áreas do conhecimento desde 2018. Tem experiência na área de educação, principalmente nos seguintes temas: ensino na geografia, formação de professores e docentes universitária, é coordenadora de um programa da sua universidade chamado Programa Entre Docentes, que é um programa institucional de formação continuada de professores da Unicentro do Paraná também. Então, devidamente apresentada, muito obrigada pela sua participação, professora, e quando a senhora quiser, pode iniciar a sua apresentação. Eu só vou fechar minha câmera para não atrapalhar a apresentação, ok? Muito obrigada, professora Cristiane, desculpe. Professora Cristiane, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da professora Cristiane para conversarmos sobre a docência universitária, que é uma das minhas áreas de pesquisa na universidade. Agradecer também a todos que estão participando desse evento, e eu espero contribuir com essa temática que é tão importante para nós, professores, e para quem quer ser professor universitário. Eu conheci a professora Cristiane, nos conhecemos, né, professora, porque a professora Cristiane faz parte de um grupo
da Unicentro, né, um grupo que chama o IPEC, que é o Instituto para a Pesquisa do Câncer, e através desse grupo, o Dr. David, né, que me colocou nesse grupo, eu acho que até pelos trabalhos que a gente desenvolveu há um tempo atrás com ele, né, com ele e com outros médicos, e eu sempre eu acompanho as discussões do grupo, né, e aí a professora Cristiane, ela postou no grupo um evento de metodologias ativas e que me chamou muita atenção, né, porque são temáticas com as quais eu trabalho, estudo, gosto, né, e aí eu conversei com a professora Cristiane, agradeci a ela por ter colocado o vídeo, pude assistir uma boa parte da palestra, e nós começamos a conversar, e aí surgiu o convite da professora Cristiane para que eu pudesse conversar um pouco a respeito do trabalho que eu desenvolvo na Unicentro, através do nosso programa de formação e da disciplina de prática docente no ensino superior, que eu trabalho com as turmas do mestrado e doutorado, né? Então, nós colocamos como título a prática docente no ensino superior na pós-graduação, até porque prática docente no ensino superior é a disciplina que eu trabalho nos cursos de pós-graduação, então, no mestrado e doutorado, na universidade, e que tem por objetivo compartilhar, discutir a prática pedagógica do docente universitário já a partir dos cursos de pós-graduação. Eu digo isso porque, conversando com o pró-reitor de pós-graduação, nós verificamos que muitos dos nossos alunos, né, de mestrado e doutorado, eles fazem um concurso público ou um teste seletivo, que nós chamamos para contratar os professores, né? Concurso público já há algum tempo no Paraná e nas nossas universidades não temos tido, né? Mas esse teste seletivo, que nós chamamos, para contratar professores temporários, ele tem acontecido de uns anos para cá, né? Para suprir, inclusive, essa demanda dos concursos, né? Então, nós verificamos que muitos dos nossos alunos fazem os concursos, e, no caso, os testes seletivos, e são nossos professores nas diversas áreas do conhecimento. Esses professores trazem seu saber específico, né? Mas eles conhecem pouco ou não conhecem a didática, o saber ensinar, né, e as metodologias das suas áreas. Conhecimentos esses que a pedagogia universitária nos apresenta. Outro ponto importante é que nós observamos, até foi um trabalho que eu realizei, que de todos os nossos cursos de mestrado e doutorado, nós temos um curso que tem uma disciplina chamada Prática em Docência, e que é justamente o curso de mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas. Tem uma disciplina, então, chamada de Prática em Docência, que tem uma carga horária de 15 horas. Recentemente, o mestrado e doutorado em Nanociências e Biociências incluiu essa disciplina de Prática em Docência com uma carga de 30 horas. Na minha opinião, é uma carga horária pequena, mas vale a iniciativa, né? Nós temos atualmente 17 cursos de mestrado, entre cursos de mestrado e doutorado, e diante desse quadro está a nossa insistência, né, na discussão dessa temática e da continuidade da oferta da disciplina de prática docente no ensino superior. Dessa forma, nós criamos essa disciplina, que eu venho trabalhando desde o segundo semestre de 2018. E ela funciona da seguinte forma: cada semestre, um curso abriga essa disciplina, até por conta da validação dos créditos, né?
Já trabalhamos com mestrado, doutorado da agronomia, da história, um programa que nós temos chamado Desenvolvimento Comunitário e o mestrado e doutorado em educação. Bem, antes de conversarmos um pouco mais sobre essa temática, eu gostaria de contextualizar a minha inserção na área da docência universitária, falando de uma forma bem sintetizada, né, um pouco sobre a minha história e do lugar onde eu falo. Eu vou apresentar alguns slides que eu fiz, vamos ver se vai dar certo aqui. Se a professora tiver dificuldade, eu posso ajudar. Sim, professora, agradeço. Vamos ver. No Google Meet existe uma setinha para cima. A senhora põe para apresentar isso. Será que deu certo? Eu acho que... Espera um pouquinho, deixou... Agora deu certo. Deu certo? Pôr no modo de apresentação, professora. No livro que está aqui embaixo do PowerPoint. Ele não está apresentando... Modo de apresentação. Aqui, será? Isso, exatamente. Ou F5, professora. Deu? Também serve. Ainda não, professora. Que engraçado. Para mim está aparecendo a tela toda. Como é que a senhora aparece? Como eu costumo fazer que às vezes dá certo. A senhora tira a sua barra de PowerPoint da barra e apresenta como janela. Opa. Deixa eu interromper aqui. Compartilhar uma janela, isso? Mas a senhora precisa tirar da barra, lá onde está todas as barras, isso. Não veio. Não, né? Esses dias deu certo, outro dia não deu. Nossa vida virtual é assim. Janela. Se a senhora não soltar da barra, ela não vai aparecer a janela. A senhora precisa ouvir a sua apresentação. Oi, gente, vocês me permitem? Sim, por favor. Professora Wanda, você pode fazer o seguinte também, ó. Quando a gente compartilha, a gente pode compartilhar aquela setinha para cima. Tem 3 formas de compartilhar. A primeira é a tela inteira, então é todo o seu computador. A segunda é só uma janela. Quando a gente faz essa parte de só compartilhar uma janela, a gente já tem que colocar o PowerPoint para apresentar. Então, talvez nessa opção seria mais indicado compartilhar a tela inteira. Aí, depois que compartilha a tela inteira, aí coloca no modo apresentação, que aí vai aparecer o que você está vendo. Obrigada, Mariana. Imagina. Vamos ver se eu vou conseguir acertar aqui. Na setinha tem 3 opções, como a Mariana comentou. Tela inteira, uma janela ou uma aba. Opa. A gente está vendo a sua tela, só não estamos vendo a sua apresentação. Agora sim. Isso, deu? Deu. Agora... Tem que pôr para apresentar no livrinho aqui embaixo. Isso. Agora deu. Só oculta a barra, professora, aqui. Isso. Sim. Perfeito. Tá certo. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada. Então, aqui eu trabalho, então, como a professora Cristiane falou, na Unicentro, que é a Universidade Estadual do Centro-Oeste, no campus de Irati, no Paraná. Aqui eu tirei um trecho do Manuel de Barros, de uma entrevista que ele deu,
E coloquei essas palavras em negrito, né, para minha apresentação, porque eu nasci em Guarapuava. Guarapuava é uma cidade onde está a sede, né, da Unicentro, e eu vou falar um pouquinho dela lá adiante. Então, o tema do poeta é sempre ele mesmo, ele é um narcisista, expõe o mundo através dele mesmo. O tema da minha poesia sou eu mesmo, e eu sou guarapuavana. Então, não é que eu descreva Guarapuava, não sou disso, nem de narrar nada. Mas nasci lá, fiquei até 2006, e depois fui embora. Tem um lastro da infância, tudo que a gente é, mais tarde vem da infância. Então, aqui está a minha terra natal, Guarapuava, que é onde fica a sede da Unicentro. Essa foto é da Lagoa das Lágrimas, é um ponto turístico da cidade, né? Tem várias lendas sobre ela, mas é uma foto que me relaciona muito com a minha cidade, né? Com Guarapuava. E vocês já devem ter ouvido falar de Guarapuava, porque Guarapuava é uma das cidades mais frias do Paraná. E em 2013, nós tivemos muita neve. E aí essa foto é um outro ponto turístico da minha cidade, que é o Parque do Jordão. E é de um momento, de uma grande geada, né, que aconteceu recentemente. Então, ela mostra aí o lado frio de Guarapuava, né? Aqui eu tenho a Unicentro, na foto à esquerda, em cima, né? É a sede da universidade, fica em Guarapuava. A foto de baixo é o campus CDTEG, que fica também em Guarapuava. E a foto do lado direito, acima, é o campus de Irati. É uma foto de um antigo seminário, né? Que é onde tem a parte administrativa do campus. E aqui é uma vista da cidade de Irati. Irati fica a aproximadamente uns 85 quilômetros de Guarapuava. No caminho, né, no meio do caminho entre Curitiba e Guarapuava, então fica Irati, que é onde eu resido, né, e trabalho no campus lá. Essa é uma vista da cidade de Irati. Irati também tem um dos pontos turísticos, né, essa imagem de Nossa Senhora das Graças, que segundo dizem, né, é uma das maiores da América Latina. E aqui, então, é uma foto do campus, do prédio principal do campus de Irati, que era um antigo seminário, né? E essa é uma foto um pouco mais atual, que aparece o bloco principal, que a gente chama, e as construções dos outros blocos, que são os blocos dos cursos, né? Dos cursos que tem aí no campus de Irati. Essa é uma foto que eu tirei uma tarde que, chegando ao campus, me chamou muita atenção, né? As árvores estavam bem coloridas, né? Bem floridas, então me chamou a atenção e eu tirei essa foto. E contextualizando, então, nesse momento de pandemia, eu estou em Curitiba, né? Desde março de 2020, quando nós começamos a trabalhar de forma remota. Meu marido trabalha em Curitiba, né, e eu faço esse caminho entre Curitiba e Irati toda semana, mas aí, a partir do momento da pandemia, eu vim para Curitiba, e aí tem uma foto bem característica, né, de um dos pontos turísticos aqui de Irati, que é o Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu do Olho. Inclusive, eu moro bem pertinho aí do museu. Aqui eu tenho duas fotos, a da esquerda é um momento de aula, né, com os meus alunos. Eu trabalho com as disciplinas pedagógicas do curso de Geografia, nosso curso de licenciatura em Geografia. Eu trabalho com as disciplinas de prática de ensino e de estágio supervisionado do curso de Geografia. E a foto da esquerda é um momento de descontração com uma das turmas formandas do nosso curso.
Aqui eu trago 3 fotos, né, que são importantes na minha trajetória. A foto de cima é a outra, né, minha outra linha de pesquisa, que é o ensino da geografia, trabalho na área do ensino, uma mesa redonda na UniOeste, uma universidade aqui de Francisco Beltrão, no Paraná, com colegas da área de geografia. A foto de cima da esquerda é um momento de um evento, um encontro de práticas de ensino da geografia da região sul, e aí eu tenho, além de um colega, professor colega do curso, foi nosso colega do curso, o professor Castro Giovanni e o professor Nestor Cash, que são da área do ensino da geografia. E a foto de baixo é uma foto que marca a minha apresentação do resultado de uma pesquisa com professores em início de carreira, que eu fiz na Unicentro, né, sobre as dificuldades que esses professores encontram no início de carreira. E foi um momento importante, porque foi o momento da criação do nosso programa Entre Docentes, que é o programa institucional de formação continuada de professores da Unicentro. Essa também é uma foto do lançamento aí do programa Entre Docentes, que foi em agosto de 2015, então nós já completamos 6 anos esse ano, né? Aqui bem à esquerda da foto é o nosso reitor, era na época, né, professor Aldo Bona, que era o nosso reitor, e que foi um grande incentivador na criação desse nosso programa, né? Como ele é um programa de ensino, pesquisa e extensão, nós temos 3 projetos atualmente fazendo parte desse programa de formação continuada. Esse é o projeto, um dos projetos, é o primeiro que deu origem, né, ao programa, que é o projeto Integração, Conhecendo a Unicentro. Ele acontece através de oficinas com as pró-reitorias e as diretorias da universidade. Isso acontece tanto em Guarapuava quanto em Irati, uma vez por mês. Então, os pró-reitores se apresentam, né, aos professores, porque o programa Entre Docentes, ele tem o objetivo de trabalhar com os nossos professores recém-formados, né, e os professores que estão no estágio probatório. E nós, como acredito vocês também, recebemos professores de diversos lugares do Brasil, né, e de professores que já trabalharam com escola pública, professores que só tiveram experiência em escolas particulares, né? Então achamos que é um momento importante para dar a conhecer a universidade a esses professores. E esse projeto hoje, ele está sob a coordenação da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Outro projeto do nosso programa é o projeto GEDU, que é o Grupo de Estudos em Docência Universitária. Ele acontece uma vez por mês, também em Guarapuava e em Irati, e nesse grupo de estudos, esse momento, né, de conversarmos sobre as questões da docência universitária, nós trazemos professores, convidamos professores, né, pesquisadores da área da docência universitária, e esse cartaz, ele traz a divulgação de um evento que nós tivemos com a professora Silvia Helena Batista, da Unifesp, né, do campus da Baixada Santista, e que ela conversou conosco sobre professores universitários, iniciantes e experientes, nativos e estrangeiros. Então, esse é o segundo projeto do nosso programa. E, recentemente, 2019, nós criamos o projeto Professor de Calouro. Esse projeto, ele tem o objetivo de dar um suporte, um apoio, uma fundamentação para o professor que trabalha com os alunos ingressantes, com os alunos calouros. A gente sabe, né, que o aluno calouro, ele entra com muitas expectativas, ele também tem muitas dificuldades, e o que nós percebemos é que
alguns professores que são recém-formados, né, que nós dizemos assim, são professores calouros também, eles acabam indo trabalhar com os primeiros anos. Então, eles são professores em início de carreira, às vezes sem experiência ainda na docência, e tem turmas de alunos ingressantes, de alunos calouros. Então, esse projeto, ele tem esse objetivo. Nós fizemos pesquisa já com os professores que trabalham com os calouros, e temos feito encontros com eles uma vez por mês também. Aqui eu trouxe algumas fotos dos momentos da nossa formação. Aqui é um momento em Guarapuava. Esse é um momento de formação em Irati. Aqui é uma professora da fonoaudiologia que trabalhou conosco a questão da voz e da comunicação, né, na nossa prática docente. E também nós desenvolvemos aí, acho que foi 2014, se não me engano, um curso que, inclusive, nos foi solicitado pelo Dr. David, a respeito da formação pedagógica para a docência universitária na área da saúde. Na verdade, nós tivemos a participação de 35 médicos, né, que estavam, nessa época, interessados, né, e já visando o curso de medicina que aconteceu numa faculdade particular, em Guarapuava, primeiro, e logo depois na Unicentro. Então, muitos desses professores que trabalharam conosco nesse curso de formação pedagógica são hoje nossos professores no curso de medicina. Então, aqui a professora Denise, da UEPG, que é nossa colega de didática. Aqui tem alguns momentos, né, com a professora Maísa, primeira a foto do lado esquerdo em cima, também é professora de didática da UEPG. Então, a professora Denise e a professora Maísa que aí organizamos esse curso para trabalhar a questão da formação pedagógica para os médicos. E aqui é uma foto do encerramento do curso, né, com os médicos. Aqui um pouquinho, eu trouxe algumas fotos para falar um pouquinho da minha formação. Como a professora Cristiane falou, a minha formação é da Unicamp, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, na Faculdade de Educação, e depois eu voltei para a Unicamp, uns anos após, para fazer um pós-doc no Instituto de Geociências, no IG lá, da Unicamp, né? E essa foto do lado esquerdo, embaixo, em que aparece o professor Sérgio Leite, é uma foto muito significativa para nós, do programa Entre Docentes e da Unicentro, porque o professor Sérgio Leite, ele foi coordenador do programa EA2, que vocês devem ter conhecimento, né? É o programa de formação da Unicamp. E o professor Sérgio Leite, na época, né, na época da criação do Entre Docentes, ele, inclusive, me convidou, eu participei de alguns encontros de formação lá na Unicamp, muitas trocas de experiências, troca de ideias com ele. Então, ele tem um papel importante na criação do nosso programa de formação também. Hoje é a professora Sueli Polidoro que coordena o EA2, né? Aqui eu trouxe uma foto de um evento em Múrcia, foi 2016, um evento de docência universitária, que nós pudemos apresentar um relato, né, do nosso programa Entre Docentes, e na foto à direita, em cima, eu encontrei a professora Silvia Helena, que depois foi conversar conosco lá em Guarapuava. Também, nessa época, né, nesses dias, conversei com a Joana, da Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa eles têm vários programas de formação, e a Joana, nessa época, ela fazia parte de um programa de formação, e eu tive contato com ela, né, primeiramente por e-mail, e aí, quando eu fui a Lisboa, a gente acabou
se encontrando e conversando, né? Também aqui, a UDESC, em Santa Catarina, através da Pró-Reitoria de Ensino deles lá, Pró-Reitoria de Graduação, eles nos convidaram para compartilharmos a nossa experiência do programa de formação, porque nesse momento eles estavam reformulando o programa de formação deles lá, então nós fomos fazer um trabalho lá, ficamos 2 dias lá na UDESC com eles e com o grupo de professores da UDESC. Em 2019, no finalzinho do ano de 2019, nós criamos, né, desenvolvemos o primeiro encontro estadual de docência universitária, e esse encontro, ele teve a parceria da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, que dentre as universidades estaduais do Paraná, nós somos 7 atualmente, né, dessas 7, 3 universidades têm programas institucionalizados de formação de professores, que somos nós, né? Então, nessa foto à esquerda, aparecem aí as professoras coordenadoras dos programas de formação. Nós fizemos esse primeiro encontro estadual de docência universitária em Guarapuava. Aí, em 2020, a gente faria em Londrina, e 2021 em Ponta Grossa, e veio a pandemia, mas nós já estamos organizando o segundo encontro estadual de docência universitária, que deverá acontecer em Londrina. Então, aí, esse contexto do programa de formação, até tinha comentado já com a professora Cristiane, ele vem na interação, lá na conversa com o pró-reitor de pós-graduação, né, porque ele faz parte do programa Interdocentes, lá no projeto Integração, né, a pró-reitoria de pós-graduação trabalha conosco, e desde lá a gente vinha conversando a respeito de uma disciplina pedagógica nos cursos de mestrado e doutorado. Nós sabemos, né, todos nós, que nós temos a disciplina de estágio de docência, né, nos cursos de mestrado e doutorado, e que, segundo a legislação, né, os bolsistas que precisam fazer esse estágio de docência. Algumas universidades que eu já mantive contato, elas abrem para alunos que não são bolsistas, para participarem também do estágio de docência, né? Mas também relatos de coordenadores, né, que essa disciplina nem sempre ela cumpre o objetivo que teria que cumprir, né, de propiciar ao aluno uma iniciação à docência universitária, né. Então, aí que nós conversamos, e ele levou para o colegiado, e nós, o colegiado aprovou, então, essa disciplina de prática docente no ensino superior, e que nós já começamos no segundo semestre de 2018, em Guarapuava, com uma turma de 25 alunos, são 25 vagas que inicialmente a gente abre, e, assim, todas as turmas presenciais, né, nós fechamos com 25 vagas, até um pouquinho mais de 25 vagas. Então, nós tivemos uma turma no segundo semestre de 2018, em Guarapuava. Aí, nesse momento, o mestrado em História nos convidou para trabalhar a disciplina com uma carga horária menor, no mestrado em História, em 2018, tivemos uma atuação lá. Aí, a segunda turma, a nossa proposta é que acontecesse sempre uma turma em Guarapuava e uma turma em Irati, que nós temos cursos de mestrado e doutorado nos 2 campi, né? E aí, a segunda turma, então, foi no primeiro semestre de 2019 em Irati, e nós tivemos uma terceira turma no segundo semestre de 2019 em Guarapuava, ainda presencial. No primeiro semestre de 2020, nós trabalhamos de forma remota com uma turma, no primeiro e no segundo semestre,
E até foi um momento interessante, porque como estávamos, né, de forma remota, nós aceitamos alunos de outros cursos e de outras universidades. Então, nós tivemos, nessa 4ª turma, cerca de 37 alunos. E na 5ª turma, em torno de uns 32 alunos também, participando de forma remota da disciplina. Aqui tem algumas, são fotos de alguns momentos, né, da disciplina. Aqui em Irati, aqui também é em Irati, e essa outra é em Guarapuava, da última turma presencial. E aqui são duas fotos que eu coloquei das turmas de ensino remoto, né? E aí, eu trouxe aqui mais no sentido de conversarmos e para refletirmos, né? São questões que eu trago para reflexão na disciplina. Como é que se forma o professor universitário, né? Quem é que é responsável pela formação do professor universitário? Quais os fatores que contribuem para a constituição da sua identidade, da nossa identidade enquanto professores universitários? Quais os dilemas enfrentados no início de carreira? E quais são os saberes necessários para a docência universitária? Que saberes são esses que precisamos ter para sermos professores universitários? E aí eu trouxe aqui a fala do professor Canário, que é um pesquisador português, falando sobre a questão da nossa identidade profissional, né? A construção da identidade profissional, o ser e sentir-se professor. A escola, diz ele, é habitualmente pensada como, aí faltou um O, como o sítio onde os alunos aprendem e os professores ensinam. Trata-se, contudo, de uma ideia simplista. Não apenas os professores aprendem, como aprendem, aliás, aquilo que é verdadeiramente essencial. Aprendem a sua profissão. E alguns autores que trabalham, né, com a docência universitária dizem que os professores chegam ao ensino superior com variadas experiências do que é ser professor, porque foram alunos de diferentes professores, né? E que nós sabemos quais eram os bons professores, aqueles professores bons em conteúdos, mas não em didática, né, que não sabiam ensinar. E é muito comum a gente ouvir dos alunos, né, que aquele professor é muito bom de conteúdo, mas ele não consegue passar, os alunos dizem isso, né, não consegue transmitir. E nós trazemos, né, esses modelos positivos e negativos, tanto para reproduzir ou para negar. Ainda bem, né, que grande parte das pesquisas na área da docência universitária dizem que nós trazemos os modelos positivos, né? Trazemos para a nossa prática, e principalmente na nossa prática em início de carreira, nós trazemos os nossos modelos, né? Se a gente pensar quem era o nosso bom professor, um bom professor que nós tivemos durante a nossa vida acadêmica, nós queremos ser um pouco esse bom professor, né? Porque ele era um bom professor de conteúdo, porque ele sabia explicar, porque ele sabia ensinar, porque ele tinha uma boa relação com os alunos, né? Então, a gente traz esse modelo positivo. E a gente começa a carreira trazendo esse modelo positivo. Aí, com o passar do tempo, é que a gente vai aprendendo a ser professor, vamos nos construindo professor, e aí vamos tendo a nossa, né, construindo a nossa metodologia em sala de aula, né? Então, o que nós aprendemos a ser professor pela experiência dos outros, né, dos colegas e da família também, né? Quantas pessoas têm vários professores na família? Eu mesma,
tive tias, primos que eram professores, né? E que nós, né, não nos identificamos como professores no início, porque olhamos o professor e a universidade sob o ponto de vista do aluno. Esse início de carreira, né, que a gente não se identifica ainda como professor, porque a gente olha a universidade ainda sob o ponto de vista do aluno. E qual é o desafio, então? Colaborar nesse processo de passagem de ex-alunos da universidade para professores na instituição. E que construir, né, sua identidade de professor universitário para que os saberes da experiência não bastam. Não bastam só os saberes da experiência. E aí eu trouxe a fala de uma autora que diz o seguinte: ser aluno por muitos anos, frequentar salas de aula durante muito tempo, não é o bastante para a metamorfose e o surgimento do professor. E aqui tem uma fala do professor Nova, né, Antônio Nova, que é um pesquisador português da área da formação de professores, que ele diz que a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão. E aí, um outro autor, né, o Sean, citado novo, diz que os professores têm que se assumir como produtores da sua profissão, já que a prática profissional do professor comporta situações únicas, que exigem respostas únicas, tratando-se, assim, de uma profissão complexa, carregada de incertezas, singularidades e conflitos. E que a nossa identidade profissional se constrói pelo significado que cada um de nós confere à nossa atividade docente do dia a dia. Então, é nessa construção, né, do significado que nós damos à nossa atividade docente do dia a dia, a partir dos nossos valores, da forma como nós nos situamos no mundo, das nossas histórias de vida, das nossas representações, dos nossos saberes, nossos desejos e angústias, no sentido que tem em nossas vidas o ser professor. E também a partir das relações com outros professores, nas escolas e em outros agrupamentos. Então, realmente é uma construção. E aí, respondendo aquela primeira pergunta, né, que eu coloquei lá, como se forma o professor universitário? Buscando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, nós temos lá no artigo 66, dizendo que a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, a nossa formação enquanto professores universitários, ela está escrita aí, né? Nós sabemos que os cursos de licenciatura, eles formam o professor para o ensino básico, né? Ensino fundamental e médio. Mas nós não temos nenhum curso para nos formarmos professores. O momento, né, e que se diz aí prioritariamente nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Aí eu trouxe aqui algumas perguntas que essas autoras, a Chaves e a Vasconcelos, a professora Vasconcelos, ela é da UEL, e ela pesquisa a docência universitária, e no texto delas, elas trazem essas questões. Como se articula a formação do pesquisador com a formação para a docência superior? Perante a expectativa de formação pedagógica para a docência no ensino superior dos ingressantes na pós-graduação, como os programas se organizam ou concebem esta formação? Aí, falando da formação pedagógica. Existem propostas explícitas de formação pedagógica? E se existem, como são desenvolvidas?
como coordenadores de curso de diversas áreas percebem e se posicionam sobre esta questão. E aqui eu trouxe a fala de alguns alunos das turmas, né, da disciplina de prática docente. Sempre faço uma avaliação no final da disciplina, pedindo a eles que façam um relato, né, de qual foi a contribuição que a disciplina teve na sua formação, em termos de conhecimentos. E aí eu trouxe a fala de alguns alunos. Então, essa aluna da nutrição disse o seguinte: a disciplina alterou minha forma de ver a prática da docência, ampliou minha forma de ver o mundo, me apresentando diversos autores, me amparando nas dúvidas do que é ser professor. Proporcionou uma vasta troca de experiências. Aprendi que ser professor é uma troca diária de experiências e vivências, é um caminho diário de aprendizados e transformações. É a soma do que somos diariamente. Uma aluna da enfermagem também disse que optei por essa disciplina, e ainda bem que fiz essa opção, pois aprendi muito e considero a segunda melhor disciplina que o mestrado ofertou. Ela deveria estar na grade de pelo menos das eletivas, quando não das obrigatórias, pois para mim foi muito importante. Me trouxe muitos aprendizados e, de certa forma, me fortaleceu mais ainda em meu objetivo futuro de lecionar futuramente. E aqui uma outra fala de um aluno do curso de administração, professor, né, de administração, que fazia o mestrado. Uma reflexão importante é sobre a necessidade que esta disciplina possa ser fortalecida no meio da pós-graduação da Unicentro, considerando que uma boa parte dos alunos poderão se tornar professores universitários. E entendemos que o conhecimento técnico é realmente muito importante. Porém, é diferente o conhecimento enquanto professor. E a disciplina vem preencher uma lacuna nas áreas que são excessivamente técnicas. E aqui um autor, né, chamado Vasconcelos, diz que a instituição de ensino superior é, ou deve ser, responsável pela formação do seu quadro docente. E a professora Anastasio, né, ela diz que cabe às universidades, principalmente, a criação de ações permanentes de formação pedagógica, seja no âmbito da universidade como um todo, seja incentivando os programas de pós-graduação e as próprias graduações, ou mesmo valorizando e ampliando as experiências de sucesso como grupos de apoio pedagógico. E essa fala desse autor, ela é muito significativa para nós, enquanto programa de formação que nós desenvolvemos na universidade. A concepção que se tem sobre trabalhar na área pedagógica com professores universitários é a de que essa atuação exige um exercício de constante humildade, de muita parceria e de compromisso mútuo. É preciso realizar um trabalho que tenha credibilidade. E para que isso aconteça, é necessário o constante movimento de idas e vindas, em que haja o retorno e a troca de aprendizagens, de questionamentos, de apoio e de renovação. E aí, para finalizar, eu trouxe a fala do professor Sérgio Leite, que é aquele da foto, né, que mostrei para vocês, enquanto coordenador do programa EA2 da Unicamp, né, ele foi coordenador, essa fala dele é de 2015, que ele, num dos encontros conosco, ele disse isso: não basta ter bons docentes para ser uma universidade de qualidade, é preciso ter robustos projetos de formação para esses docentes. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, professora, pela palestra, né? Na verdade, acho que a gente vai ter que explorar um pouquinho mais o seu saber,
né? Nós gostamos muito de conhecer o projeto de Guarapuava, eu acho que isso é um modelo que eu acho interessante para a gente pensar, inclusive aqui na Unesp, né, nas nossas pós-graduações, e quem sabe participar dos seus simpósios de formação docente no futuro, né? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas aqui estão ávidas para conhecer quais são as suas experiências, as suas vivências de como melhorar o ensino junto como esses docentes pedagogicamente poderiam melhorar a sua inserção junto à pós-graduação. Então, eu vou abrir para a plateia as perguntas e depois eu tenho algumas no final. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu me coloco à disposição para trocar ideias, né? Coloquei algumas experiências, né, do nosso trabalho, mas me coloco à disposição. Eu agradeço muitíssimo. Agora, a professora Adriana tem uma pergunta. Sempre tem, né, Cris? O Adriano é nosso mais querido enriquecedor de palestras. Que bom. Ô, professora, muito obrigado pela apresentação. Mas foi muita maldade da senhora fazer isso com a gente, porque a senhora trouxe aí paisagens muito bonitas e uma coisa que a gente está com muita vontade de fazer, que é aquele congresso, encontrar os colegas, né? É muito bom a gente relembrar que esse mundo existe ainda, né? E a gente pode retornar a ele, com certeza. Obrigado, viu, professora. Não conheço Curitiba, espero conhecer em breve, né? Professora, você fez uns apontamentos e eu fiz algumas anotações, tá? Eu gostaria de fazer uma perguntona geral, né? Uma das primeiras coisas que você coloca lá sobre o narcisismo. E aí, automaticamente, eu já fiz né, no poema, eu já fiz uma associação. Será que nós, como professores universitários, a gente muitas vezes não tem uma posição um pouco narcisística da nossa capacidade, da nossa potencialidade de ensinar, né? Eu vou retornar uma frase que eu sempre costumo falar, que muitas vezes o professor ele acha que está ensinando, e na verdade não fica um processo de aprendizagem, é um processo de ensinagem, né? Eu gosto muito desse neologismo aí. E associado a essa questão do narcisismo, o que é um bom professor? Nesse tempo de pesquisa que você está entrando, você está fazendo, é uma pergunta complexa que não precisa de uma resposta assim certeira, né? Mas o que os professores, porque você tem muito contato com professores, o que os professores consideram que é ser um bom professor, né? E só para comentar, eu vejo também que a gente realmente é um processo em construção. A partir do momento que a gente tem a abertura, a gente percebe que é muito importante que a gente faça essa análise, né, da nossa prática docente, e a gente precisa construir. E como construir nesse momento em que a gente está vivendo, né? Que a gente está tendo muito pouca troca, né? Uma troca mais pessoal, uma troca um pouco fria, né? Às vezes essa troca fria ela acaba deixando impessoal as relações, né? Então, esse foi mais um comentário, mas queria ouvir um pouquinho da sua experiência, né? Do que as pessoas consideram, o que é um professor. Você acha realmente que a gente é um pouco narcisista? Enfim. Obrigado pela apresentação, professora. Obrigada, professora Adriana. Realmente, né? Quando eu pensei na apresentação, e até nesse contexto, né? Eu preciso mostrar um pouco de onde eu venho, de onde eu falo, né? E aí você me chamou a atenção mesmo para essa questão narcisista,
porque a questão do professor saber, né? Dos saberes do professor. E aí você fala do bom professor. Tem uma pesquisa do bom professor e a sua prática, né? Uma autora que fez uma pesquisa com vários professores, perguntando para eles quem é o bom professor para você? E essa é uma pergunta que eu faço sempre para os alunos também. Quem é o bom professor? Né? Ali, no momento da minha fala, ali, e eu sempre jogo isso para a gente lembrar dos nossos bons professores, da questão dos modelos, né? Eu, por exemplo, por que eu fui fazer geografia? Geografia, eu adoro, amo geografia, mas porque eu tive uma excelente professora de geografia no ensino médio, ensino fundamental e médio. Ela me despertou o conhecimento da geografia. Gosto das outras áreas, mas a geografia, quem me despertou foi ela. E ela tinha essa característica de bom professor, na minha avaliação, por quê? Ela sabia conteúdo, ela sabia geografia, sabia muito geografia. Mas, além dela saber geografia, ela sabia ensinar geografia. E nós aprendíamos geografia com ela. Essa relação aí que você fala do ensinar e do aprender, né? Que tem que ser essa mão dupla. Ela ensinava e a gente aprendia geografia de uma forma maravilhosa, que você nem precisava estudar muito, ler muito livro, você conseguia fazer as avaliações dela sem muito estudar, lembrando das explicações que ela dava, né? Então, além dela saber conteúdo, dela saber muito conteúdo, ela sabia ensinar e a gente aprendia com ela, geografia. E tinha também essa questão da relação com o aluno, né? Dessa empatia, a proximidade com o aluno, de entender o aluno e de ensinar a partir do que ele sabe, de ouvir o aluno, né? Só rapidinho, que é uma coisa que me marcou muito e faz parte da minha história geográfica. Essa professora, olha, fiz geografia em 1980, tá? 80, 81, 82, na universidade, né? E ela foi minha professora na universidade. Ela viajava muito o Brasil. E o que ela fazia? Ela viajava e trazia os souvenirs dos lugares onde ela ia. O que ela fazia? Trazia os souvenirs de todos os lugares, chegava em sala de aula, colocava em cima da mesa e chamava a gente para ver tudo aquilo. A primeira vez que eu vi um pau-brasil, eu fiquei maravilhada, porque eu só via nos livros, ela mostrava para a gente nos livros, mas ela trouxe um crucifixo de pau-brasil. Quando eu peguei aquele crucifixo, nossa, que coisa linda, porque eu lia nos livros, a gente via com ela, mas ela trouxe ali o objeto, que era o crucifixo do pau-brasil. Então, assim, coisas simples, mas que ela trazia para a aprendizagem, né? Para essa relação da sala de aula. Então, assim, o conceito de bom professor, cada um de nós traz o seu bom professor, né? O que ele tinha e como é que ele era um bom professor, né? E a gente traz isso logo no início da nossa carreira. Eu sempre trabalhei no início da carreira como professora de geografia, querendo ser muito parecida, fazer as coisas que a professora fazia com a gente, porque dava certo e a gente aprendia, né? Então, a gente traz esses modelos, né, para a vida da gente. Mas aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a ser professor e vai construindo a nossa forma de trabalhar, né? Aí você fala dessa construção e nesse momento de pandemia, né, difícil, nessa relação com os alunos, nas câmeras, que eles não abrem as câmeras, que a gente fica olhando aí as letrinhas e as fotos deles. O que nós temos feito, professor? No programa Entre Docentes, nós temos um encontro por mês, 1 ou 2 encontros por mês, com esses professores que fazem parte do programa, que são professores em início de carreira.
nós temos alunos da pós-graduação que participam conosco, professores da rede pública, e eu percebi que nesse período da pandemia, a gente precisava fazer mais encontros para incentivá-los, né, porque nós estamos realmente muito sozinhos, né, nesse período da pandemia. Então, essa troca é muito importante, né, nesse momento de construção. E o objetivo do programa e da disciplina na pós-graduação é dar esse momento para o professor, para ele compartilhar a experiência, para ele compartilhar as angústias, né, de sala de aula, e a gente compartilhando, a gente aprende junto, né? Acho que mais ou menos isso que você colocou aí. Obrigada, professor. Eu que agradeço, professor. E o sotaque, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por sotaque. Eu ia pedir para a senhora falar leite quente, mas não. Verdade. Obrigado, professor. Mas olha, venha conhecer Curitiba. É uma das capitais, ou se não, é uma das mais frias, né? Mas agora é uma boa época para conhecer. Bom, está aberto para outras perguntas. Eu tenho uma pergunta que eu acho interessante, né? A gente sempre tenta ver, né, a instrumentalização da docência, muito particularmente para a graduação. Então, hoje em dia, tem se falado de metodologias ativas, né? E eu queria que a senhora colocasse como que, nos seus cursos, a senhora instrumentaliza essa prática docente para pós-graduação. Como que é a instrumentalização? Existe uma formação, existe uma aprendizagem, existe uma troca de experiências no sentido de saber o que é melhor para pós-graduação, porque graduação a gente tem já uma certa noção, né, de como trabalhar, mas a pós-graduação tem uma outra dinâmica, né? Ela tem uma dinâmica diferente e que ela nem sempre ela é uniforme, porque os conteúdos, né, pelo menos eu estou olhando para o nosso curso de pós, né? Cada um tem como a senhora disse, um saber diferente, mas como instrumentalizar um curso de pós uma melhor maneira, uma melhor forma de alcançar a melhor aprendizagem, fazendo um paralelismo com o que a gente tem procurado fazer na graduação, com metodologias ativas, com instrumentos que melhorem a nossa atuação e, com isso, a gente consiga não só a empatia com o aluno, mas também com o objetivo final, que é a aprendizagem. Então, professora, eu tenho uma proposta que parte da ementa da disciplina, né, da pós-graduação, da disciplina de prática docente, que ela também tem esse objetivo do compartilhar experiências, né? Essas duas últimas turmas, esse ano a gente não ofertou a disciplina, por conta até de outros projetos que eu estou envolvida, mas a gente percebe, eu percebi muito nesse ano passado, com essa turma remota, porque eu tinha alunos de todas as áreas do conhecimento, né? As turmas presenciais, elas eram muito de um determinado curso. Tinha alguns, né? Mas, por exemplo, na agronomia, eu tinha um grande número de alunos da agronomia e um ou outro de outras áreas. Mas aí, no remoto, como a gente abriu, nós tínhamos profissionais de todas as áreas, né? Então, alunos que vieram da graduação, mestrado, doutorado, alguns já estavam atuando em escolas particulares, né, ou mesmo na escola pública, na universidade pública. Então, o objetivo da disciplina é sempre compartilhar essa experiência que eles estão tendo já em início de carreira aí no trabalho que eles desenvolvem, né? Mas sempre fundamentar, a partir dessa discussão que eu trouxe um pouquinho aqui, que é a questão da identidade
do professor universitário, né? Eu quero ser professor universitário, né? O que eu preciso para ser professor universitário? Então, a gente tem uma discussão sobre a identidade, nós temos uma discussão da formação pedagógica nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, a gente traz autores e discute com eles a importância dessa formação nas suas áreas, né, nas áreas específicas dele, porque é aquilo que eu falei, né, esse profissional que sai do mestrado e doutorado e que ele é nosso professor, ele vem com uma carga enorme, né, de conhecimento da sua área, mas poucos deles têm o conhecimento da prática da sala de aula, né? Então, a gente traz, e aí, quando você fala das metodologias ativas, principalmente agora, nesse período da pandemia, o diferencial da disciplina que eu avalio, e os alunos também, eu procuro trabalhar um determinado momento com eles, mas eu também trago profissionais de outras áreas, né? Quando você fala da instrumentalização, então, professores que trabalham, no caso lá, com as metodologias ativas, e que a gente sabe que a área da saúde é uma área que tem pesquisas muito, sempre esteve à frente na questão das metodologias ativas, né? Então, eu sempre procuro trazer professores que tenham uma experiência nessas áreas para conversar com os alunos durante a disciplina. E trouxe professores, então, que trabalharam as metodologias ativas, trouxe um professor que trabalha com a tecnologia da tecnologia da informação na educação. Então, ele trabalhou conosco diversos aplicativos nesse momento que a gente está utilizando muito estamos no trabalho remoto. Então, ele compartilhou conosco, ele nos ensinou a trabalhar com diversos aplicativos que nós podemos trabalhar com os alunos, né? Então, o diferencial que a gente vê na disciplina é que essa carga horária são 60 horas da disciplina. Então, uma parte da carga horária eu trabalho com eles, com alguns textos, alguns seminários, e a outra parte da carga horária eu trago esses professores convidados para trabalhar conosco algumas temáticas que são importantes na nossa prática pedagógica em sala de aula. Não tem sido um trabalho fácil, porque eu conversei ali no início com vocês, nós só temos 2 cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, que tem essa disciplina na sua grade, né, que é o curso de farmácia, mestrado e doutorado, que eles têm 15 horas. Eu já conversei com o professor, que é o coordenador, falei para ele que realmente essas 15 horas é muito pouco, mas é uma iniciativa, né? Eu acho que a gente precisa valorizar esse espaço que ele está determinando, né, para discutir as questões pedagógicas. E agora, recentemente, o curso de mestrado e doutorado na nanociência e biociências colocou a disciplina com uma carga horária de 30 horas, que é um pouquinho mais, né? Até fiz uma fala no comecinho do ano com os alunos na disciplina de um professor que trabalha essa disciplina, ele me convidou para conversar com eles. Então, não é um trabalho fácil, né? Mas a gente tem percebido que, pela avaliação tanto dos coordenadores, dos cursos, quanto dos alunos, que esse nosso trabalho tem surtido, vamos dizer assim, tem surtido bons resultados, inclusive a coordenação de uma faculdade particular lá em Guarapuava, que eu tive contato com ela, com a coordenadora, ela me disse assim: professora, quero lhe parabenizar, porque alguns dos seus alunos fizeram um teste conosco aqui para ser nossos professores, e eles foram os que melhores se saíram do teste, porque souberam fazer um plano de aula, né?
Então a gente fica feliz com isso. É isso que a gente está querendo captar. Qual é a sua para o aluno que está aqui? Eu tenho alunos de pós-graduação aqui nessa sala, né? Tem professores, né? O que é instrumentalizar, o que é fazer esse aluno aprender quais são as técnicas que a professora usa, que faz pedagógicas, que faz com que na pós-graduação esse mestrando, esse doutorando consiga garantir habilidades ou conquistar habilidades. Quais são as ferramentas que a senhora proporia para esses jovens alunos que estão aqui? Como que eles se desenvolveriam na sua disciplina? Qual a sua dinâmica? Então, essa dinâmica, ela consiste tanto na parte teórica quanto na parte prática, né? Então, a gente discute as questões fundamentais da prática docente, né? Mas a gente também elabora planos de aula, eles fazem seminários, apresentam as aulas, né? E a gente faz uma discussão em cima desse trabalho, porque eu acho que, assim, é o que um pouco falta, muitas vezes, na disciplina de estágio de docência, que eu tenho conversado com alguns coordenadores, né? E alguns alunos também. Na disciplina, no estágio de docência, eles têm um momento de prática lá na sala de aula, mas muitas vezes o professor, ele acaba não tendo um antes, um durante e um depois com o aluno. Então, os alunos me dizem assim, eu dei uma aula lá para o professor, ele me deu um conteúdo, eu montei, dei a aula e pronto, ele assinou o meu documento lá que eu trabalhei. Mas eu senti falta do professor ter me dito assim, no que eu fui bem? O que eu preciso melhorar? Esse pós-aula lá, essa conversa com o professor, no pós-aula, é que alguns alunos relataram essa falta, né? Então, acredito que, pelo trabalho, assim, que a gente desenvolve, eles têm conseguido, o trabalho tem conseguido despertar, né? Que para ser professor, a gente precisa dos saberes da nossa experiência, sim, os saberes do nosso conhecimento específico e os saberes pedagógicos, né? Que é o como ensinar. É muito importante, eu abro, alguém tem pergunta, senão só eu fico monopolizando a professora? Se tiver, fica à vontade. Pode falar, professor. Não, é só agradecer mesmo, né, a vinda da Wanda nesta apresentação, né, e um breve comentário. Eu acho que, assim, um dos aspectos, talvez, que sejam relevantes para um aluno que está ansioso, né, um aluno a ser futuro professor, né, seja a capacidade de perceber o seu aluno. O exemplo que a senhora citou da sua própria vida, né, de uma professora de geografia que ensinava de uma forma que era gostoso aprender geografia. E muitas vezes é bem provável que essa professora percebia os seus alunos, né, olhava e percebia o feedback dos seus alunos. Então, assim, quando a gente vai começar uma carreira como docente, e isso já falando para os mais novos também, obviamente para os mais novos, né? Muitas vezes a gente está preocupado em o que vai dizer, né? Porque fez aquela preparação toda para dizer, mas não consegue nem perceber o aluno. Né? Isso, às vezes, você só vai adquirindo com o passar do tempo. Né? Com o passar do tempo, você começa a ter essa interação, o feedback do olhar do aluno, se ele mais, se os olhos brilham, se não brilham, porque no começo da carreira a gente não consegue perceber isso, né? A gente está com aquela coisa de eu preciso passar essa informação. Mas eu acho que o cuidado, como a senhora mesmo falou também, de ter técnicas específicas, ter formas, instrumentos, né, para que o aluno, para que o futuro docente utilize, né, para comunicar, eu acho que isso, claro, é de fundamental importância.
Mas, enfim, ensinar é um processo contínuo, né? A gente está sempre aprendendo, nós já falamos em outra situação também. A gente está sempre aprendendo, né? Se a gente está sempre aprendendo é porque é um processo de interação, de um numa posição e o outro numa outra condição, mas você está sempre aprendendo. Então, assim, do ponto de vista para acalmar um pouco os jovens, né? A ideia de que serão professores e esse processo vai se dar a vida inteira. Né? Não é verdade? É uma verdade, professor, porque uma coisa que é muito gratificante na carreira docente, e eu falo por mim, né, isso não só ser docente, mas como ser pesquisador, porque a docência também parte do mestrado e doutorado pelo seu desenvolvimento científico, é a necessidade permanente de aprender, de buscar conhecimento. Quem não tem este perfil ou que não está imbuído de sempre estar em busca de ter mais, de aprender mais, né? Essa pessoa terá mais dificuldade de ter a empatia, de ter o olhar, né? O olhar de que ele precisa estimular o seu aluno a querer mais, a aprender mais, a adquirir conhecimento. Acho que é isso que é a força, no meu ponto de vista, é a força motriz de um docente, né? Ele aprende, mas ele espera e almeja e planeja para que o seu aluno alcance a aprendizagem e reconheça que o processo de ser aluno ou docente é um constante aprendizado. É difícil, exige da gente tempo, dedicação, às vezes tempos de lazer, mas que quem é apaixonado por ser docente, eu acho que quem está aqui tem esse sentimento, né? Está sempre disposto a querer mais, a ser mais, a aprender mais. Eu me sinto, nunca estou pronta, né? Estou sempre procurando novos desafios. Acho que o que o professor Ricardo falou é isso também, né? Então, esse é o meu olhar. Cristiane, isso lembra a história do ator ou atriz, né, de teatro, né? Daquela exposição de contato com o público, que tem que ser verdadeiro, né? Por mais que seja uma apresentação, né? Mas tem que ser muito verdadeiro. E essa emoção do professor também é uma emoção que vai a vida inteira, né? De entrar numa sala de aula e estar com aquelas pessoas que estão lá esperando para que algo novo aconteça na própria vida, né? Que se transforme, né? A gente, a cada dia, a cada momento, a cada experiência, nunca mais seremos os mesmos. Verdade. Professor Ricardo, você fala dessa sensibilidade, né? No programa, nós trabalhamos com muitos professores e que eles estão chegando cada vez mais jovens, né, na universidade. Então, a gente percebe, assim, toda a vontade, mas, por outro lado, aquela angústia, e é exatamente isso que você falou, né? Eu tenho que trabalhar o conteúdo, eu tenho que bem em sala de aula, que eu tenho que dar uma boa aula. Então, a gente tem percebido isso, e o nosso trabalho no programa é dar esse suporte para esse professor que está chegando, né, para que ele vai mais devagar, que vai ter muito tempo para ele aprender, vai aprender mesmo, né, com a prática, com o dia a dia. E outra coisa importante que você falou, professor, você falou aí do ator e da atriz, eu estou lembrando de uma frase da Fernanda Montenegro, que ela diz que cada vez que ela pisa no palco é como se fosse a primeira. E é isso que a gente sente, né? Quando você entra numa outra turma, mesmo com vários anos de experiência,
mas é uma turma nova, que expectativas, né? É como se você pisasse no palco pela primeira vez, né? Então, são aspectos muito importantes. E essa questão da emoção, que a professora Cristiane também falou, quem é mordido por essa, o que a gente pode dizer, que é picado, né, pela docência, é para sempre, né? Obrigada, professor. Eu tenho uma frase que eu queria compartilhar, e não é não é ninguém da educação, é de um treinador de vôlei que todo mundo conhece, que é o Bernardinho. Uhum. E eu achei essa frase muito importante, e no fundo ela também afeta a docência. E a frase é a seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Ah, ótimo. É ótimo. Isso que define a nossa vida. É. Não é vencer, é estar sempre pronto a se preparar. Porque ao fazer isso, você sempre vencerá seus limites, suas angústias, suas dúvidas. Então, a preparação em todos os cenários da vida o fará o vencedor, e não o vencedor do tipo, vou ser o melhor, ou vou ser, que cai na pergunta do Adriano, do narcisismo, mas vou ser o melhor no sentido de que eu vou fazer a diferença para uma sociedade, e que no nosso caso da docência é o nosso aluno, que é a nossa sociedade, a quem a gente deve constantemente se preparar para vencer limites e ser o melhor possível. Essa a minha visão. E essa frase eu gosto muito. Muito boa, professora. Obrigada, viu? Se ninguém tiver mais perguntas, eu agradeço a participação. O professor Ricardo, professora Wanda, é nosso diretor, ele sempre nos prestigia, então eu agradeço a sua presença, professor, na palestra. Agradeço a presença de todos. A professora Thais Bauab é nossa coordenadora de conselho de curso, já foi várias vezes, tem uma larga experiência em educação, Adriano, enfim, vários professores aqui, né, todos nós imbuídos, né, sempre na missão, né, Thais, de fazer o melhor possível. Nem sempre somos bem-sucedidos, cada um tem uma personalidade, a minha personalidade é muito forte, né? Às vezes eu acho que eu preciso aprender um pouco mais de empatia do que eu realmente tenho. Mas, como disse o professor Ricardo, a gente sempre está aprendendo, né? E a gente está vencendo os nossos próprios limites. Thais, eu acho que eu gostaria de falar alguma coisa. Foi muito bom agradecer, professora Wanda. Foi muito bom estar aqui com todos. Um prazer conhecê-la, professor. Foi ótima a sua apresentação. E é isso aí mesmo, né? Obrigada, Cristiane. Muito obrigada. Também. Muito obrigada, viu? Então, eu vou encerrar, porque a gente já passou um pouquinho do horário. Sim. Mas isso tem sempre acontecido, porque as palestras têm sido tão boas, né, e tão motivadoras, que a gente acaba perdendo a noção do tempo. Então, agradeço a todos a presença, agradeço imensamente a professora Wanda pela disponibilidade de estar conosco, a todos os participantes, e nós aqui do IEP3, né, estamos imbuídos do nosso grupo, né, de tornar, né, a prática pedagógica, no nosso caso, para o curso de farmácia, né, uma coisa melhor, para que a gente forme melhor os nossos alunos, né, mesmo que a gente já tenha, eu tenho 32 anos de docência, e eu sempre acho que eu nunca estou pronta. E é esse sentimento que acho que move as pessoas, né? A gente nunca está pronto e nunca deve estar, né? A gente sempre tem que estar caminhando. Então, muito obrigada, foi um imenso prazer e foi uma excelente palestra. Obrigada, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau.